O tilintar de taças de champanhe costuma marcar uma celebração, mas na cerimônia anual de fundação da família Sterling, jantar tornou-se o som de uma vida se despedaçando. Em frente à alta sociedade de Nova York, patriarca bilionário, um homem que aparentemente tinha tudo, ergueu seu copo. Mas a mulher com quem ele brindou não era sua esposa de 25 anos, a mãe de seus filhos, que construiu seu império ao lado dele. Era uma mulher com metade de sua idade, uma estranha. Para todos eles, o que se seguiu não foi apenas um escândalo, mas uma guerra. Uma guerra por um nome, uma fortuna e uma família. E no dia seguinte, as linhas de batalha seriam traçadas. Da maneira mais chocante que se possa imaginar. O grande salão de baile do Pierre Hotel era uma sinfonia de murmúrios abafados e o suave tilintar de talheres contra porcelana fina. Lustres de cristal, cada um do tamanho de uma pequena carruagem, pingavam luz sobre os convidados reunidos, um verdadeiro quem é quem. Da elite filantrópica e financeira de Nova York. No centro de tudo, à frente dos mais proeminentes. Mesa, sentou-se a família Sterling. Eles eram o sol em torno do qual este brilhante sistema solar de riqueza e influência girava. À cabeceira da mesa, irradiando uma aura de poder intocável, estava Richard Sterling. Aos 55 anos, ele era um homem esculpido em granito e ambição com um homem de cabelos escuros e prateados e olhos da cor de um mar tempestuoso. Ele era um homem que se fez sozinho. Titã da indústria. Um homem que se arrastou pelas ruas sujas do inferno. Cozinha para o auge do mundo imobiliário de Manhattan. Sua empresa, Sterling Holdings, possuía uma parte significativa do horizonte da cidade e seu nome era sinônimo de negócios audaciosos e sucesso implacável. Ele era um rei em seu reino, e esta noite era sua coroação. O gala anual da Fundação Sterling foi a joia de sua coroa filantrópica, uma noite em que ele devolveu uma fração de sua imensa fortuna com o tipo de generosidade ostentosa que só os verdadeiramente ricos podem pagar. Ao lado dele, estudo com elegância silenciosa e compostura tensa, era sua esposa, Catherine Sterling. Aos 50 anos, ela ainda era uma mulher de tirar o fôlego, com características patrícias clássicas, cabelos da cor de ouro fiado e olhos de um tom surpreendente de safira. Ela nasceu em uma família rica e tradicional, descendente da prestigiosa família Davenport. E ela trouxe para o casamento deles um pedigree e uma graça social que Richard, apesar de todos os seus bilhões, jamais poderia ter adquirido por conta própria. Ela era a esposa corporativa perfeita, a parceiro silencioso que suavizou suas arestas, organizou seus jantares intermináveis e criou seus 2 filhos enquanto ele conquistou o mundo. Ela usava um vestido esmeralda profundo que brilhava sob os lustres, uma cascata de diamantes em sua garganta que tinha sido um presente de 25º aniversário de Richard, um presente que ela estava começando a perceber que parecia mais como um pacote de indenização a cada dia que passa. O abismo que se abriu. Entre eles nos últimos anos havia uma ferida silenciosa e aberta, uma verdade que ambos reconheceu, mas nunca ousou falar em voz alta. Em frente a eles estavam sentados seus filhos, produtos desta gaiola dourada. Liam, de 24 anos, era o ar aparente de versão mais jovem e suave de seu pai. Ele tinha a ambição de Richard, mas faltava-lhe seu instinto assassino, um fato que era uma fonte constante de atrito entre eles. Liam Ever, o lindo filho, ingressou na Sterling Holdings depois de se formar na Wharton, mas ele se sentia mais como um homem altamente subordinado mais bem pago do que um futuro líder. Ele era bonito, charmoso e desesperado pela aprovação do pai, uma mercadoria que Richard dispensou com relutância mesquinha. Ao lado de Liam estava sua irmã mais nova, Chloe, de 21 anos. Ela era o incendiário residente da família, um apaixonado e idealista estudante de história da arte na Colômbia que a viu mundo do pai com uma mistura de desdém e dependência relutante. Chloe tinha a beleza da mãe, mas também o espírito desafiador do pai, uma combinação que a tornava cativante e perpetuamente atraente. Contradiz as expectativas de sua família. Ela amava seu pai, mas odiava
O que ele representava era o mundo frio e calculista do dinheiro e do poder que ela via como uma força corruptora. O jantar foi uma apresentação cuidadosamente orquestrada, uma série de discursos elogiando o poder de Richard, Toque e sua suposta magnanimidade. Catarina havia desempenhado seu papel perfeitamente, sorrindo, acenando e exalando um ar de orgulho sereno enquanto ela ouviu a interminável ladainha das realizações do marido. Mas, por baixo da superfície, um pavor frio estava se revirando em seu estômago. Ela tinha visto as mudanças sutis no comportamento de Richard no ano passado, as noites em que ele dormia até tarde. Alegava que eram reuniões de negócios, os telefonemas secretos que recebia em seu escritório, a distância apática que substituiu o calor em seus olhos. Ela suspeitava, é claro, uma mulher sempre sabe, mas ela se agarrou a uma esperança desesperada de que estava errada, de que a base que eles construíram juntos era forte o suficiente para suportar os tremores da crise da meia-idade. O prato principal tinham sido liberados, e os garçons agora se moviam com eficiência silenciosa, enchendo taças de champanhe para os brinde final da noite. Este foi o momento de Richard, o ápice da agitação da noite. Esperava-se que ele fizesse um discurso sincero agradecendo aos seus apoiadores, aos seus colegas, claro, ao seu amoroso família. Esperava-se que ele desempenhasse o papel do patriarca benevolente, o homem que tinha tudo e era grato por isso. Richard levantou-se da cadeira, um copo de Dom Perignon em sua mão. Um silêncio tomou conta do salão enquanto todos os olhares se voltaram para ele. Ele se deleitou com a atenção, um lento sorriso predatório se espalhando por seu rosto. Ele parecia em cada centímetro conquistador, herói, o mestre do universo. Ele começou seu discurso com as banalidades habituais, sua voz, profunda e confiante, barítono que ressoava com poder. Ele agradeceu ao conselho da fundação, aos generosos doadores e à equipe incansável. Ele falou de sua visão para o futuro do legado que pretendia construir. Catherine o observou, seu coração um peso de chumbo no peito. Ela já tinha ouvido esse discurso 100 vezes antes, em 100 salões de baile diferentes. Era um roteiro bem ensaiado, pensado para encantar e impressionar. Mas esta noite, algo era diferente. Havia brilho imprudente, quase cruel, em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma sensação de desgraça iminente a invadiu tão forte que ela teve que se agarrar à borda da mesa para se firmar. Liam e Chloe também observavam o pai. Suas expressões eram uma mistura de orgulho e apreensão. Eles também sentiam que algo estava errado. O ar estava denso. Com uma tensão silenciosa, um silêncio frágil se estendia sobre a sala brilhante. Richard fez uma pausa, tomando um gole lento de champanhe. Ele deixou o silêncio pairar no ar por um instante dramático, seus olhos. A mulher era bonita de uma forma que era ao mesmo tempo óbvia e ligeiramente vulgar. Ela tinha longos cabelos negros como azeviche, uma figura voluptuosa derramada em um vestido escarlate justo, e um olhar de arrogância triunfante em seu rosto. Catarina nunca tinha visto antes, mas ela sabia com uma certeza que era tão aguda e dolorosa quanto um caco de vidro em seu coração. Quem era essa mulher? Esta era sua substituta. Para ela, Richard declarou, erguendo seu copo bem alto, por me mostrar o que realmente era. Significa estar vivo. O nome pairava no ar, um dardo envenenado que encontrou seu alvo no coração do família Sterling. Ela era um nome que ficaria gravado em suas memórias. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi um silêncio cheio de choque, com indignação, com 1000 perguntas não formuladas. Os convidados ficaram boquiabertos, os olhos disparando de um lado para o outro. Ricardo para Catarina, para a mulher escarlate que agora definhava sob os holofotes. O cuidadosamente construído. A fachada da família Sterling havia sido destruída, e a verdade nua e crua estava agora exposta para todos verem. Catherine, o mundo parecia inclinar-se em seu eixo. Os lustres acima dela se desfocavam em uma mancha de luz. Os rostos ao redor dela se tornaram máscaras distorcidas de piedade e curiosidade mórbida. O ar estava
grosso e pesado, e ela sentiu como se estivesse se afogando. Ela olhou para Richard, para o homem que ela havia amado, o homem que ela havia construiu uma vida com, e viu um estranho. Seu rosto estava vermelho com uma mistura de arrogância e desafio, seus olhos brilhando com uma luz febril. Ele não estava apenas reconhecendo seu caso, ele estava celebrando-o, exibindo-o da maneira mais pública e humilhante possível. Liam foi o primeiro a reagir. Ele atirou para seus pés, seu rosto pálido de fúria. Que diabos você está fazendo? Ele sibilou seu voz trêmula com uma mistura de raiva e descrença. Ele olhou de seu pai para a mulher de vermelho, um olhar de pura ódio em seu rosto. Chloe estava congelada em sua cadeira, seus olhos arregalada de horror. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela olhou para sua mãe, sua expressão, um apelo silencioso por isso. Pesadelo para terminar. Mas Richard não se abalou. Ele apenas sorriu, um sorriso frio. Sorriso desdenhoso que não alcançou seus olhos. Sente-se, Liam, disse ele, sua voz perigosamente calmo. Isso não te diz respeito. Não me diz respeito. A voz do Liam levantou-se, atraindo a atenção das mesas ao redor. Você está humilhando minha mãe na frente de toda a cidade. E isso não me preocupa. A mulher escarlate, ela, parecia se deleitar com o drama. Ela se levantou com um sorriso presunçoso, brincando com os lábios e ergueu o próprio copo em um brinde irônico a Catherine. Foi um ato calculado de crueldade, declaração de vitória. Essa foi a gota d'água para Catherine. O entorpecimento que a envolvia começou a recuar, substituída por uma fúria incandescente. Ela se levantou de sua cadeira com uma graça e dignidade que desmentiam a turbulência que a assolava. Ela não olhou para Richard. Ela não olhou para ela. Ela olhou para seus filhos, seus olhos cheios de uma força e determinação que eles nunca tinham visto antes. Sem dizer uma palavra, ela se virou e se afastou da mesa. Ela movia-se com uma compostura real, com a cabeça erguida e as costas retas. O vestido esmeralda brilhava ao seu redor como uma armadura. Ela não correu. Ela não chorou. Ela simplesmente caminhou com um propósito e uma finalidade que era mais poderoso do que qualquer palavra gritada ou lágrimas derramadas. O salão inteiro a observou partir, testemunha coletiva silenciosa da execução pública de um casamento. Os murmúrios começaram então uma onda crescente de sussurros e especulação. A gala da Fundação Sterling seria lembrada não por sua filantropia, mas pelo escândalo que eclodiu em seu cerne. Enquanto Catherine caminhava pelo grande saguão do Pierre, a realidade do que tinha acabado de acontecer começou a afundar. A vida que ela conhecia há 25 anos acabou. O homem que ela amava se foi, substituído por um estranho cruel e imprudente. O futuro que ela havia imaginado era um deserto árido. Ela saiu para o ar fresco da noite, os sons da cidade, um contraste chocante com o silêncio sufocante do salão de baile. Uma lágrima solitária finalmente escapou, traçando um caminho frio percorreu sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza, mas de raiva. Ricardo havia declarado guerra, e Catarina Sterling, a esposa tranquila e elegante, estava prestes a se tornar uma guerreira. A batalha pelo nome Sterling para seus filhos, por sua própria identidade, estava apenas começando. O passeio de limusine de volta à cobertura palaciana da Sterling na Quinta Avenida foi um estudo de sufocamento. Silêncio. O ar geralmente preenchido com a conversa confortável de uma família retornando de um evento bem-sucedido era agora espesso com uma mistura tóxica de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia como um peso físico. Catherine sentou-se ereta, com as mãos entrelaçadas, firmemente em seu colo, seu olhar fixo no borrão de luzes da cidade fora das janelas escuras. Ela era uma estátua esculpida do gelo, seu rosto uma máscara de compostura impenetrável. A única lágrima que ela derramou do lado de fora do hotel era o único sinal exterior da tempestade que a assolava. Liam sentou-se em frente a ela. Sua mandíbula estava tão cerrada que um músculo latejava em sua bochecha. Ele continuou cerrando e abrindo
Seus punhos, seus nós dos dedos brancos. Ele era uma mola enrolada de fúria impotente, seus olhos, passando rapidamente entre o perfil estoico de sua mãe e o assento vazio ao lado dela, o assento onde seu pai deveria ter sido. Richard, em um ato final de desrespeito descarado, deixou o baile com ela. Suas risadas ecoaram no saguão de mármore enquanto eles desapareciam em um carro esportivo que os esperava, deixando sua família para trás. Navegar pelas consequências de sua traição pública. Chloe estava encolhida no canto do limusine, seu pequeno corpo atormentado por soluços silenciosos. Ela tinha o rosto enterrado em suas mãos, seus ombros tremendo. O som de seu choro era de partir o coração. Contraponto ao silêncio tenso, uma expressão crua e sem filtro da dor que todos sentiam. Ela era a barômetro emocional da família, e agora ela estava indicando uma tempestade de emoções épicas. Proporções. O porteiro do prédio deles, um homem que os recebeu com um toque diferenciado. Sorrir por mais de uma década, desviou o olhar enquanto saíam do carro. A notícia, ao que parecia, já havia viajado mais rápido que a velocidade da luz no mundo hiperconectado de a elite de Manhattan. O escândalo já era um incêndio devastador, e eles estavam no epicentro do inferno. A cobertura, que sempre foi um símbolo de seu sucesso e um santuário do mundo exterior, agora parecia gaiola dourada, seus móveis opulentos e arte inestimável zombando deles com sua beleza fria e indiferente. Ela sabia como criar estratégias. Ela sabia como lutar. O que vamos fazer? Perguntou Liam, buscando orientação na mãe, sua raiva dando lugar a uma sensação de desamparo. Ele estava acostumado com o pai no controle, tomando as decisões. Agora, essa base havia sido arrancada sob ele. Primeiro, Catherine disse com a voz firme: "Nós somos. Vão ficar juntos." Seu pai fez sua escolha. Ele escolheu se alinhar. Ele mesmo com aquela mulher. Ele traçou uma linha na areia. Agora devemos traçar nossa. Próprio. Ela caminhou até a grande janela panorâmica com vista para o Central Park. Oh! Luzes da cidade. Uma tapeçaria brilhante abaixo. Ela ficou nesta janela inúmeras vezes, olhando para o império que ela tinha. Ajudou Richard a construir. Agora ela estava olhando para um campo de batalha. Ele acha que venceu, disse ela, em voz baixa. Murmúrio perigoso. Ele acha que pode simplesmente me descartar, nos descartar sem nenhuma consequências. Ele me subestimou. Ele subestimou os próprios filhos. Ela se virou para eles, seus olhos cor de safira ardendo com fogo recém-descoberto. Não se trata apenas de um casamento. Não mais. Isto é sobre a nossa família. É sobre o nosso nome. É sobre tudo. Nós construímos, e não vou deixar que ele o destrua. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o escândalo Sterling estampado na primeira página de todos os tabloides e sites de notícias. Sterling Scarlet Knight. Gritou a manchete do New York Post acompanhada de uma foto granulada de Richard e ela saindo da gala. Sua braço em volta de sua cintura possessivamente. O artigo era uma mistura picante de fatos e especulações detalhando o brinde público de Richard, a saída digna de Catherine e a identidade misteriosa de ela. Ela foi retratada como uma jovem, ambiciosa executiva de marketing da Sterling Holdings, uma mulher atraente que havia cravado suas garras no magnata bilionário. Os telefones da cobertura começaram a tocar incessantemente, uma cacofonia de ligações de amigos preocupados, fofocas, conhecidos e repórteres ávidos por uma citação. Catherine instruiu a governanta a desligá-los. Ela precisava, para pensar em planejar a preparação para a guerra que estava por vir. Ela convocou uma reunião com seu advogado pessoal, um homem astuto e uma mulher formidável chamada Jessica Davenport, que também era sua prima. Jessica chegou em menos de uma hora, com o rosto impassível, uma máscara de determinação implacável. Ela era um bulldog com um tailleur Chanel, e ela era ferozmente leal a Catherine. Eles se sentaram na sala de estar formal, o cenário de tantas famílias felizes. Reuniões, agora transformadas em uma sala de guerra. Catherine, com uma clareza que surpreendeu até a si mesma, expôs acontecimentos da noite anterior,
sua voz calma e comedida. Ela não chorou. Ela não se enfureceu. Ela apresentou os fatos com a precisão imparcial de um cirurgião. Jéssica ouviu atentamente, sua caneta voando sobre seu bloco de notas. Quando Catherine terminou, ela olhou para cima. Sua expressão era uma mistura de simpatia e uma determinação férrea. Ele é um tolo, Catherine. Um tolo monumental e arrogante. Mas ele é um tolo perigoso. Precisamos agir de forma rápida e decisiva. Eu quero divórcio, disse Catherine. Palavras com gosto de cinzas na boca. Mas eu quero mais do que isso. Eu ajudei a construir aquela empresa. O dinheiro da minha família. Foi a semente que deu início a tudo. Minhas conexões sociais abriram portas para ele que, de outra forma, teriam sido trancadas. Fechado. Não sou apenas sua esposa. Sou sua parceira e não serei descartada. Como uma peça de mobiliário ultrapassada. Jéssica acenou com um brilho predatório em seus olhos. Segundo a lei de Nova York, os bens conjugais estão sujeitos à distribuição equitativa. E argumentaremos que suas contribuições para o casamento e para o negócio foram significativas. Nós iremos. Depois da metade de tudo, Catherine. A empresa, as propriedades, a coleção de arte, tudo. Ótimo. Catherine. Disse. Mas há mais. Quero proteger as crianças, a posição de Liam em. A empresa, o fundo fiduciário da Chloe. Ele vai tentar usá-los como alavanca contra mim. Eu sei que ele vai. Vamos entrar com pedido de liminar imediata para congelar todos os bens conjugais, disse Jéssica. Isso vai impedi-lo de movimentar dinheiro ou tomar decisões financeiras importantes sem a aprovação do tribunal. Também, petição de pensão alimentícia temporária para cônjuge e filhos. Vamos bater nele com força e rapidez antes que ele tenha tempo de compreender completamente o que está acontecendo. Enquanto Catherine planejava sua estratégia legal, Liam enfrentava sua própria batalha. Ele foi ao escritório contra o conselho da mãe, determinado a confrontar o pai. Encontrou Richard. Em seu escritório de canto, uma vasta extensão de vidro e aço com vista panorâmica da cidade. Ele estava ao telefone rindo. Um som que fez o sangue de Liam ferver. Ela estava sentada na beirada da mesa dele, parecendo dona do lugar. Ela estava usando um vestido ainda mais revelador do que o da noite anterior e estava tomando um latte de uma caneca da Sterling Holdings. Quando Richard viu Liam, sua expressão endureceu. Ele encerrou a ligação e se levantou para cima, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para uma luta. O que você quer, Liam? Ele perguntou, com a voz fria e desdenhoso. Quero saber o que você estava pensando, disse Liam, com a voz trêmula de raiva reprimida. Eu quero. Sabe como você pôde fazer isso com a mamãe? Richard zombou com um olhar de pura arrogância em seu rosto. Sua mãe e eu temos. Estou infeliz há anos. Era uma farsa de acordo comercial. É hora de eu ser feliz. Ela me faz feliz. Ela deu um sorriso presunçoso e triunfante. Seu pai é um homem apaixonado, Liam. Ele precisa de uma mulher que possa acompanhá-lo. O tom condescendente, o desrespeito casual, foi demais para Liam suportar. Urso. Você não tem ideia do que fez, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Você acabou de destruir esta família. Não seja tão dramático, disse Richard, acenando com uma mão indiferente. É um divórcio. Acontece todos os dias. Sua mãe estará bem cuidado. Você e Chloe ficarão bem. Nada precisa mudar. Nada. Tem que mudar. A voz de Liam elevou-se a um grito. Você acabou de humilhar publicamente o mulher que está ao seu lado há 25 anos. E você acha que nada precisa mudar. Você perdeu a cabeça. Cuidado com o tom. Liam, Richard avisou, estreitando os olhos. Você é um funcionário desta empresa. E eu ainda sou seu pai. Não. Liam disse, uma súbita clareza arrepiante o invadindo. Você não é. Não. Mas o homem que eu chamava de pai não teria feito isso. Ele não teria sido tão cruel, tão egoísta. Ele levou um passo para trás. Sua decisão foi tomada naquele momento de dolorosa desilusão. Eu desisto,
Ele disse as palavras, sentindo-se aterrorizante e libertador. Não vou trabalhar para você. Não serei parte deste circo. Ele se virou e saiu do escritório, ignorando o grito de Richard em seu nome. Ele passou pelas escadas curiosas dos outros funcionários, pelos sussurros e os olhares de pena. Ele saiu da Sterling Holdings, a empresa que ele um dia acreditou ser seu direito de nascença, e ele não olhou para trás. Enquanto isso, Chloe travava sua própria guerra mais sutil. Ela havia passado a manhã ao telefone, não com amigos, mas com os curadores da Fundação da Família Davenport, a organização de caridade estabelecida por seus avós maternos. Ela era membro júnior do conselho, cargo que sempre levou a sério. As rodas estavam em movimento. A família Davenport, uma força poderosa e influente por direito próprio, estava se mobilizando. Eles estavam cortando laços com Richard, tanto pessoais quanto profissionais. Eles estavam retirando seu apoio a ele. Empreendimentos, fechando portas que antes estavam escancaradas. Eles estavam, à sua maneira silenciosa e devastadora, declarando guerra sobre Richard Sterling. Quando Liam voltou para a cobertura, seu rosto estava pálido, mas resoluto. Ele encontrou sua mãe e irmã na sala de estar. Ele contou a elas o que havia feito, que havia largado o emprego, que havia se afastado do pai. Catherine olhou para ele com um orgulho feroz nos olhos. Você fez a coisa certa, Liam, ela disse, com a voz cheia de emoção. Você escolheu sua família. Você escolheu sua integridade. Chloe então contou a ele sobre sua própria conversa sobre a resposta da família Davenport. Um pequeno e sombrio sorriso tocou o rosto de Catherine. Lábios. As linhas de batalha estavam sendo traçadas e ela não estava lutando sozinha. No dia seguinte, a família se reuniu na sala de estar, unida contra a tempestade que estava prestes a desabar. Jéssica. Chegaram com uma montanha de papelada, os primeiros salvos em sua guerra jurídica. O pedido de divórcio, a liminar para congelamento de bens, o pedido de pensão alimentícia. Estava tudo lá, pronto para ser arquivado. Enquanto revisavam os documentos, o porteiro tocou a campainha. O senhor Sterling está subindo, anunciou ele com a voz tensa. Um silêncio frio caiu sobre a sala. Catherine olhou para os filhos, com uma expressão indecifrável. Deixem-no vir, disse ela, com a voz calmo. Está na hora de termos uma reunião de família. Richard entrou no apartamento alguns minutos depois, com o rosto uma máscara estrondosa de raiva. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Ele não estava acostumado a sua autoridade sendo questionada. Ele era um rei que acabará de descobrir que seu reino estava em revolta. Ele olhou para Jéssica olhou para a pilha de documentos legais na mesa de centro. O que é isso? Ele exigiu sua voz em um rosnado baixo. É uma petição de divórcio, Richard. Catherine disse, sua voz fria e clara como gelo. E uma liminar para congelar todos os nossos bens. Você não vai gastar outro centavo do nosso dinheiro naquela mulher. O rosto de Richard se contorceu de fúria. Ele se virou para Liam. E você, um abraço patético e ingrato. Você abandonou minha empresa e seu futuro. Eu abandonei. Em você. Liam corrigiu sua voz firme. Eu escolhi minha mãe. Eu escolhi minha família. Richard então voltou sua ira para Chloe. E você? Você foi chorando para sua parentes antigos, virando-os contra mim. Eu disse a verdade a eles, disse Chloe. Sua voz inabalável. Você é quem causou isso a si mesmo. Richard olhou, de um rosto desafiador para outro, uma compreensão crescente em seus olhos. Ele esperava que eles desmoronassem. Ele esperava que eles fossem fracos, que dependessem dele. Ele nunca imaginou que eles ficariam juntos, que eles iriam revidar. Ele soltou uma risada áspera e sem humor. Você acha que você consegue vencer isso? Acha que pode me derrotar? Eu construí esse império. Eu sou Richard Sterling e eu sou Catherine Sterling, disse ela, com a voz baixa, mas cheia
com uma força inabalável. E estas são as nossas crianças. Você fez uma escolha, Richard. Você a escolheu. Ela gesticulou, vagamente na direção da cidade, com um aceno de mão desdenhoso. E agora fizemos nossa escolha. Escolhemos cada um. Outro. Nós escolhemos esta família. A batalha havia sido travada. As linhas haviam sido traçadas. E na opulência, cobertura com vista para o Central Park, a família Sterling, sem seu patriarca, permaneceu unida, pronta para enfrentar a tempestade. O dia seguinte chegou e a família escolheu. Eles a escolheram. Eles a escolheram. Escolheram Catarina. Eles se escolheram. E Richard Sterling, o rei, que tão descuidadamente descartou sua rainha, estava prestes a descobrir que ele não estava mais governando um reino, mas deserto de sua própria criação. A guerra tinha acabado de começar e as baixas ainda estavam para ser contado. As semanas que se seguiram ao fatídico jantar foram um borrão de manobras legais, escrutínio público e uma profunda mudança sísmica no universo da família Sterling. A batalha que Richard teve até então, arrogantemente inflamada, era agora uma guerra total travada não num campo de batalha de lama e aço, mas na conferência estéril. Salas de escritórios de advocacia, colunas de fofocas dos tabloides da cidade e o silêncio. Círculos de julgamento da elite de Nova York. Richard, acostumado a um mundo que se curvava à sua vontade, ficou atordoado com a ferocidade e a unidade da oposição. Ele esperava que Catarina fosse uma mulher chorosa e quebrada, implorando por uma reconciliação ou por um relacionamento tranquilo e generoso. Acordo. Ele esperava que seus filhos fossem petulantes, mas no final das contas foram obedientes. A dependência deles em relação à sua riqueza, uma coleira que ele poderia facilmente puxar. Ele os havia julgado fundamentalmente mal, e o erro de cálculo estava se revelando custoso. A liminar que congelou seus bens foi o primeiro golpe decisivo. Foi um golpe de mestre estratégico de Jessica Davenport, uma estranguladora jurídica que trouxe a liberdade financeira de Richard. Vida a um impasse. De repente, cada transação importante, cada transferência de fundos, exigia aprovação judicial. Planeja instalar ela em um luxuoso apartamento multimilionário para cobri-la com o tipo de presentes extravagantes que solidificaria sua posição quando a nova mulher em sua vida fosse abruptamente frustrada. Ele era um rei com um tesouro temporariamente bloqueado, e a humilhação foi intensa. Ele retaliou, assim como seu natureza, com força bruta. Ele reuniu uma equipe jurídica dos tubarões mais implacáveis e caros do mundo. Cidade, advogados conhecidos por suas táticas de terra arrasada. Eles entraram com uma contrapetição acusando Catherine de ser uma interesseira, uma mulher que viveu uma vida de luxo às custas do seu dinheiro e agora estava tentando sangrá-lo. Seca. Eles a pintaram como uma mulher fria e calculista que estava emocionalmente distante há anos, uma esposa em apenas o nome. Foi uma campanha de difamação destinada a ferir e intimidar. Mas Catherine, encorajada pelo apoio inabalável dos filhos e da formidável Jessica, recusou-se a se deixar intimidar. Ela passou 25 anos na sombra de Richard, com sua inteligência e força sublimadas ao ego dele. Agora que a sombra havia sumido, e ela estava entrando na luz, descobrindo uma resiliência que nunca soube que possuía. A narrativa pública, que Richard presumia poder controlar, também se voltava contra ele. Seu brinde descarado a sua amante tinha sido um desastre de relações públicas, uma demonstração de arrogância tão impressionante que alienou até mesmo seus apoiadores mais fervorosos. A história da saída digna de Catarina da lealdade de seus filhos havia cativado o imaginário da cidade. Ela foi escalada para o papel da mulher injustiçada, a graciosa matriarca que defende a honra da família. Ele era o vilão, o bilionário insensível que havia trocado sua esposa leal por uma modelo mais jovem e chamativa. A outra mulher, ela, também estava descobrindo que sua vitória não era tão doce quanto ela imaginava. Ela era uma pária, uma mulher escarlate em uma cidade que valorizava a lealdade e a discrição. Acima de tudo, a guerra pelo Império Esterlina também estava sendo travada em um nível mais pessoal e
Talvez uma frente mais dolorosa. Richard, enfurecido pela resistência dos filhos, começou a apertar os parafusos. Ele cortou seus cartões de crédito, um pequeno ato de retaliação que era mais simbólico do que financeiramente devastador. Ele enviou uma breve carta formal a Chloe informando-a de que não estaria mais contribuindo para sua mensalidade na Colômbia. Ele tentou impedir Liam de frequentar a casa de campo da família nos Hamptons, um lugar repleto de memórias de uma vida inteira. Mas para cada movimento que ele fazia, Catherine tinha um contra-ataque. Ela usava seu próprio fundos, uma herança substancial de seus pais que Richard nunca conseguiu tocar para cobrir a mensalidade de Chloe e garantir que a vida de seus filhos não fosse interrompida. Ela lembrou a Richard, por meio de Jessica, que a casa dos Hamptons era um bem conjugal e ele não tinha o direito legal de proibir o próprio filho de ter acesso à propriedade. Os filhos, por sua vez, estavam descobrindo suas próprias forças no cadinho dessa crise familiar. Liam, liberto do sufocante pressão das expectativas do pai, começou a explorar seus próprios interesses. Ele sempre teve paixão por sustentabilidade. Arquitetura, uma ideia que Richard havia descartado como um absurdo de abraçar árvores. Agora, ele começou a fazer cursos online, a fazer networking com pessoas da área e até a esboçar planos para o seu próprio negócio. Pequena empresa de desenvolvimento ecológico. Ele estava encontrando um propósito que era inteiramente seu, um senso de autoestima, que não estava vinculado ao nome Sterling ou à aprovação de seu pai. Chloe sempre, a consciência da família, canalizou sua raiva e mágoa para seu ativismo. Ela se envolveu ainda mais em sua arte. Estudos de história com foco no papel das artistas femininas que foram negligenciadas ou marginalizadas por seus maridos. Homólogos. Ela viu um paralelo na história de sua mãe e isso alimentou sua paixão. Ela organizou uma exposição de arte estudantil no campus exibindo o trabalho de artistas femininas promissoras e dedicada a ela. Mãe. Foi um pequeno ato de desafio, mas uma poderosa declaração de sua lealdade e valores. O impasse continuou por meses, uma guerra tensa e amarga de atrito. As contas judiciais aumentaram. O custo emocional cresceu, e o abismo dentro da família aprofundou-se num cânion intransponível. Richard, isolado e cada vez mais paranoico, tornou-se cada vez mais dependente de ela. Mas os alicerces de seu relacionamento foram construídos sobre um impulso imprudente e um desejo compartilhado por um certo tipo de estilo de vida estavam começando a apresentar rachaduras. Ela estava ficando impaciente. A vida da amante de um bilionário mimado não estava se materializando como ela havia imaginado. Os bens congelados significavam que as compras, as viagens luxuosas, as joias estavam todas em espera. Ela morava num hotel de luxo, numa gaiola dourada, mas não era dona de uma cobertura na Quinta Avenida. Era uma mulher, no limbo, e o constante escrutínio público estava começando a desgastá-la. Ela queria ser uma rainha, mas ela estava começando a se sentir mais como um peão em um jogo que ela não entendia completamente. A virada veio durante um depoimento para o caso de divórcio. Foi a primeira vez que Catherine e Richard estiveram na mesma sala desde naquela noite fatídica na cobertura. O ar na sala de conferências estava carregado de animosidade, uma coisa viva e palpável. Os advogados de Ricardo, fiéis à sua reputação, saíram em disparada. Questionaram Catarina sobre seus gastos, hábitos, sua vida social, seu papel como mãe. Tentaram pintá-la como uma mulher frívola e distante que não contribuiu em nada para o casamento, exceto sua linhagem. Catherine, fria e composta, respondeu às suas perguntas com uma dignidade silenciosa que os enfurecia. Ela tinha sua própria arma secreta, uma coleção de diários meticulosamente mantidos, que ela manteve por 25 anos. Eles eram um registro detalhado de sua vida com Richard, uma crônica do jantar, as festas que organizou, as viagens de negócios que organizou, os clientes que conquistou, os sacrifícios pessoais que fez. Tinha feito. Quando chegou a vez de Jessica questionar Richard, ela foi implacável. Ela apresentou-lhe provas dos seus gastos extravagantes com ela, das suas tentativas de esconder bens, da sua crueldade emocional.
para sua esposa e filhos. Richard, sob juramento, foi forçado a admitir sua infidelidade, suas mentiras, sua crueldade, desrespeito por sua família. Mas o golpe mais devastador veio quando Jessica começou, para questioná-lo sobre os primeiros dias de sua empresa. Ela apresentou registros financeiros, antigos contratos de empréstimo e cartas pessoais que Catherine havia guardado. Ela expôs em detalhes meticulosos como o capital inicial para Sterling Holdings não veio do próprio bolso de Richard, mas de um fundo fiduciário, estabelecido pelo avô de Catherine. Ela mostrou como as conexões familiares de Catherine lhe garantiram seu primeiro grande negócio de desenvolvimento, um negócio que tinha sido a plataforma de lançamento para todo o seu império. Richard, pela primeira vez em sua vida, ficou sem palavras. A narrativa que ele havia construído com tanto cuidado, o mito do homem que se fez sozinho, estava desmoronando. Ao seu redor, ele não era apenas um mulherengo, ele era uma fraude. Ele construiu seu reino com base no dinheiro de sua esposa e na influência de sua família. A notícia da deposição das revelações sobre as origens da fortuna de Ricardo causou ondas de choque através da comunidade empresarial. Sua reputação, já manchada, estava agora em frangalhos. Seus parceiros de negócios começaram a distanciar-se. O preço de suas ações oscilou e o império que ele havia construído com tanta determinação implacável começou a parecer vulnerável. Para Richard, foi a humilhação máxima. Ele havia perdido sua família, sua reputação e agora corria o risco de perder sua empresa. Ele era um rei em um reino que estava rapidamente reduzindo seu poder e influência se esvaindo como areia por entre os dedos. Ela, vendo a escrita na parede, fez seu movimento. Ela percebeu que o navio Sterling estava fazendo água e ela não tinha intenção de afundar com isso. Ela deu uma entrevista exclusiva e reveladora a um tabloide se retratando como uma vítima, uma jovem ingênua que havia sido seduzida e manipulada por um homem mais velho e poderoso. Ela retratou Richard como um figura Svengali, um homem que lhe prometeu o mundo e depois a deixou sem nada. Foi um ato calculado de autopreservação, uma última tentativa desesperada de salvar sua própria reputação às custas dele. A entrevista foi afinal prego no caixão de Richard. Ele agora não era apenas um vilão, mas um vilão patético. Ele era um homem que havia sido superado pela esposa, abandonado pelos filhos e agora traído publicamente pela amante. Ele estava sozinho, isolado em sua torre de vidro e aço, um rei sem súditos, sem aliados, e ninguém para culpar além de si mesmo. No final, ele não teve escolha a não ser rendição. Ele concordou com o acordo, um acordo que foi muito mais generoso para Catherine do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado. Ela recebeu uma parte significativa de sua fortuna, a cobertura da Quinta Avenida à Casa dos Hamptons e uma participação substancial na Sterling Holdings. Não foi apenas uma vitória. Foi uma vindicação. Catherine, agora uma das mulheres mais ricas de Nova York, não se refugiou em uma vida de luxo silencioso. Em vez disso, ela assumiu um novo papel público com uma graça e um propósito que surpreendeu a todos, exceto talvez seus filhos. Ela assumiu seu lugar no conselho da Sterling Holdings, não como uma sócia oculta, mas como uma sócia ativa e voz influente. Seu conhecimento da história da empresa, sua compreensão inata da realidade social e cenário político, e sua recém-descoberta confiança fez dela uma presença formidável. Ela defendeu uma nova direção para a empresa, focada no desenvolvimento sustentável, no envolvimento da comunidade e práticas comerciais éticas. Foi uma visão que repercutiu em uma nova geração de investidores e clientes. Sob sua orientação, a empresa começou a recuperar seu equilíbrio, sua reputação sendo lentamente reconstruída sobre uma base de integridade em vez de arrogância. Lian, com o apoio de sua mãe e um investimento substancial de seu acordo, lançou sua própria empresa, Sterling Green. Era uma pequena boutique, empresa especializada em design urbano com consciência ambiental. Seu primeiro projeto foi uma moradia de baixa renda. Desenvolvimento no Bronx, um edifício que incorporou telhados verdes,
painéis solares e jardins comunitários. Foi um projeto que teria feito seu pai zombar, mas rendeu a Liam o respeito de seus colegas e uma sensação de realização, que ele nunca havia encontrado no mundo corporativo da Sterling Holdings. Ele estava construindo algo que não era apenas lucrativo, mas significativo. Chloe, graduando-se com honras na Colômbia, recusou ofertas de emprego lucrativas de grandes casas de leilão e galerias. Em vez disso, ela usou uma parte de seu fundo fiduciário, agora seguramente sob a responsabilidade de sua mãe, controle, para estabelecer a Fundação Davenport Sterling Arts. Sua missão era fornecer bolsas e orientação a artistas femininas emergentes, as mesmas pessoas que ela havia defendido em sua carreira estudantil. Exposição. Ela se tornou uma defensora apaixonada e articulada das artes, uma patrono que estava mais interessado em nutrir talentos do que em adquirir troféus. A família Sterling, outrora uma símbolo de riqueza fragmentada e escândalo público, estava agora sendo redefinido. Eles estavam se tornando conhecidos por sua filantropia, seu compromisso com a responsabilidade social, sua postura silenciosa, mas poderosa. Influência. Eles eram uma família que havia sido forjada no fogo da traição e emergiu mais fortes, mais unidos e com um propósito compartilhado. E o Richard? Ele se tornou um conto de advertência, um fantasma que assombrava os corredores do poder que ele outrora dominou. Sua fortuna pessoal diminuiu, sua reputação em ruínas. Os homens que antes cortejavam seu favor agora o evitavam. Chamadas. As mulheres que antes competiam por sua atenção agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Ele era um homem, um vagabundo, um rei sem reino. Ele viajava. Ele comprava brinquedos caros. Ele namorou uma série de mulheres cada vez mais jovens, mas não conseguiu escapar da sombra de suas próprias ações. Ele tinha tudo: uma esposa linda e inteligente, filhos amorosos, um vasto império, e ele jogou tudo fora por um momento fugaz, de paixão movida pelo ego. Ele às vezes via sua família nas páginas da sociedade, seus nomes agora associado a causas nobres e empreendimentos bem-sucedidos. Ele veria Catherine com uma aparência mais radiante e confiante do que nunca, uma mulher que não apenas sobreviveu à traição dele, mas prosperou após ela. Ele veria Liam, seu rosto cheio de um propósito e uma paixão que ele nunca tinha visto nele antes. Ele veria Chloe, uma mulher forte e independente que estava deixando sua marca no mundo. E naqueles momentos, no silêncio solitário de seu exílio dourado, ele seria forçado a enfrentar todo o peso de sua perda. Ele havia brindado a sua amante e ignorou a esposa. E ao fazer isso, ele não perdeu apenas um casamento. Ele perdeu sua família, sua legado, e uma parte de si mesmo que ele nunca seria capaz de recuperar. O nome Sterling sobreviveu, mas não era mais dele. Pertencia a eles, a família que se escolheu, que escolheu construir um novo futuro. Das cinzas do passado. O verdadeiro império esterlino que ele estava começando a entender não foi construído de vidro e aço, mas de amor, lealdade e uma resiliência que ele tinha tanto tolamente subestimado. Ele havia vencido a batalha por ela, mas havia perdido a guerra por tudo o que realmente importava. E essa foi uma derrota da qual ele nunca se recuperaria. Isso foi a história da família Sterling, uma história de como a traição de um homem se tornou um catalisador para a traição de 3 pessoas. Transformação. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não é medida em bilhões, mas em lealdade, integridade e laços familiares inquebráveis. O que você achou da jornada de Catherine, de esposa desprezada à matriarca poderosa? Você acredita que Richard recebeu o que merecia no final? Adoraríamos ouvir suas ideias e opiniões sobre o assunto. Comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, dê uma olhada neste vídeo. Polegar para cima. Compartilhe com alguém que aprecia uma história de força e resiliência. E não se esqueça de inscreva-se em nosso canal para mais histórias envolventes como esta. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas para a vida. Obrigada por ouvir. O piso de mármore polido do tribunal brilhava, refletindo a tensão estampada em cada rosto.
Lá fora, câmeras dispararam, repórteres clamaram e uma mulher chamada Isabel Dubois, linda e equilibrada, esperou pelo veredito que definiria seu futuro. Ela era a amante a outra mulher confiante de que o homem que ela amava, o bilionário industrial Julian Caldwell, iria em breve estará livre. Mas lá dentro, no tribunal silencioso, outra mulher se manteve firme. Esta era Elenna Caldwell, a esposa. Uma mulher desprezada, mas não quebrada. O que se desenrolou a seguir não foi apenas um divórcio. Prosseguindo, era uma tapeçaria intrincadamente tecida de engano, traição e a brilhante vingança de longo prazo de sua esposa. Esta é a história de como uma mulher que, aparentemente não tinha mais nada a perder e foi embora com tudo, deixando um titã da indústria e sua amante com nada além do gosto amargo de sua própria arrogância. O mundo conhecia Julian Caldwell como um titã, um homem cujo nome era sinônimo de poder. Sua empresa, Caldwell Indústrias, tinha seus tentáculos em tudo, desde tecnologia aeroespacial até imóveis de luxo. Seu rosto enfeitava-o. Capas de revistas financeiras, sua opinião é procurada por líderes mundiais. Para o público ele era o epítome do sucesso, um Midas moderno cujo toque transformou tudo em ouro. E em seu braço, por 25 anos, esteve Elenna. Elenna Caldwell era a esposa corporativa perfeita. Graciosa, inteligente e impecavelmente vestida, ela foi a parceira silenciosa na ascensão de Julian. Ela tinha organizado jantares, encantado os investidores e criado seus 2 filhos, um herdeiro e um suplente em uma propriedade extensa. Propriedade em Connecticut que parecia mais um museu do que uma casa. Era uma vida de gaiolas douradas e sacrifícios silenciosos, uma vida que Elenna aceitou como a preço de entrada no mundo de Julian. As primeiras rachaduras em sua fachada perfeita. Não apareceu com um estrondo, mas com um sussurro, um telefonema perdido, um extrato do cartão de crédito de uma boutique que Eleanor nunca havia visitado. O cheiro de um perfume caro e desconhecido. Agarrado a um paletó. Eram coisas pequenas, facilmente explicadas por homem tão habilidoso em negociação quanto Julian. Um jantar de negócios que se prolongou, um presente para a esposa de um cliente, um colega que chegou muito perto em um elevador lotado. Elenna, querendo acreditar nele, aceitou suas explicações. Fazer o contrário seria reconhecer o tremor sob seus pés, aquele que ameaçava fazer seu mundo cuidadosamente construído desabar. Os sussurros ficaram mais altos, assumindo a forma de manchetes de tabloides e paparazzi borrados. Fotos. Julian rindo com uma mulher que decididamente não era sua esposa em um iate em St. Barts. Julian com o braço em volta da mesma mulher saindo de um hotel 5 estrelas em Paris. A mulher agora tinha um nome, Isabelle Dubois. Ela era dona de uma galeria de arte francesa, 20 anos mais nova que ele, com olhos grandes e inocentes e um corpo que parecia derramado. Seus vestidos de grife. A humilhação pública era um novo tipo de dor para Elenna. Ela havia suportado a dor de Julian. Distância emocional por anos, suas tendências workaholic que a faziam se sentir como mais uma de suas aquisições. Mas isso era diferente. Esta foi uma declaração pública de que ela não era, por tempo suficiente. As mulheres da sociedade que antes a invejavam agora a tratavam com olhares simpáticos, parecendo mais punhais. O confronto, quando finalmente chegou, foi anticlimático. Aconteceu em sua sala de estar cavernosa, cercados pela arte que eles tinham. Reunidos, monumentos a uma vida que agora parecia uma mentira. Elenna, segurando uma revista brilhante com Julian e Isabelle na capa, simplesmente perguntou: quem é ela? Julian, sempre pragmático, não se preocupou em mentir. Ela. Meu nome é Isabelle Dubois, disse ele, com a voz desprovida de emoção. Estou apaixonado. Com ela. As palavras pairavam no ar mais pesadas do que o lustre de cristal acima delas. Elenna sentiu uma estranha. Uma sensação de calma desceu sobre ela. Os anos de ansiedade e suspeita silenciosa se fundiram em um único momento esclarecedor. O tremor era agora um terremoto, e o chão estava cedendo. Eu quero o divórcio, ela disse, seu próprio. Voz firme, surpreendendo até a si mesma. Julian, que esperava lágrimas,
Histeria, talvez até um prato atirado contra a parede, foi pego de surpresa. Ele olhou para sua esposa, realmente olhou para ela pela primeira vez em anos. Ele não viu a flor murcha que ele havia imaginado, mas uma mulher de aço. Ótimo, disse ele, com uma pitada de irritação. Sua voz. Meus advogados entrarão em contato com os seus. Ele se virou e saiu. O quarto, deixando Eleanor sozinha com os destroços de sua vida. Naquela noite, enquanto a chuva castigava nas janelas da propriedade em Connecticut, Eleanor não chorou. Em vez disso, ela fez um telefonema. Não para um advogado de divórcio influente, ainda não. Ela ligou para um homem chamado George Davenport, um contador forense aposentado que trabalhou para o pai dela. George, ela disse, sua voz um zumbido baixo e determinado. Eu tenho um trabalho para você. Quero que você encontre tudo. Cada empresa de fachada, cada conta offshore, cada ativo oculto. Quero que você desmantele Julia. O império de Caldwell, pedaço por pedaço. Do outro lado da linha, George, um homem que passou a vida descobrindo segredos financeiros, sorriu. Eleanor, disse ele, isso seria um prazer. O jogo tinha acabado de começar. Enquanto Julia estava ocupado exibindo seu novo amor, Eleanor estava silenciosamente reunindo seu exército. Ela sabia que para vencer esta guerra, ela precisava de mais do que apenas um bom advogado. Ela precisava um estrategista, um investigador e uma arma secreta. O estrategista foi uma escolha fácil, um divórcio formidável e sem prisioneiros. Advogada da cidade de Nova York, chamada Olivia Vance. Conhecida por sua preparação meticulosa e, com seus implacáveis interrogatórios, Olivia tinha a reputação de deixar as carteiras de seus oponentes significativamente mais leves. O investigador era George Davenport, o contador forense, um homem cuja a aparência educada desmentia uma mente afiada. George tinha um talento especial para encontrando agulhas nos palheiros financeiros dos homens mais ricos do mundo. Ele operava em um escritório desordenado acima de uma padaria no Queens, um mundo longe dos arranha-céus brilhantes de Wall Street. Mas seu alcance era global. A arma secreta era uma mulher chamada Chloe Simons. Chloe era uma ex-restauradora de arte que agora administrava uma boutique de arte. Empresa de consultoria. Ela também era uma das poucas pessoas que conheciam o lado obscuro do mundo da arte, um mundo de falsificações, avaliações inflacionadas e vendas secretas. Um mundo que Julian e Isabelle usaram em seu benefício. O primeiro encontro de Eleanor com sua equipe ocorreu em uma suíte discreta de hotel em Midtown Manhattan. O ar crepitava com um silêncio. Intensidade enquanto Eleanor expunha seu plano. Julian acha que isso é sobre ele. Infidelidade, ela disse, com a voz firme. Ele pensa que sou uma esposa desprezada procurando um acordo generoso. Ele está errado. Isso representa cerca de 25 anos da minha vida, minha contribuição para o seu sucesso. E pretendo ser compensada por isso. Olivia Vance, uma mulher de olhos azuis penetrantes e um comportamento pragmático, assentiu em aprovação. A oferta inicial de Julian será insultuoso, ela previu. Ele tentará esconder seus bens, alegando que seu negócio está em dificuldades. É uma jogada clássica. Que Eleanor disse um leve sorriso brincando em seus lábios é onde George entra. George, que estava calmamente tomando seu chá, abriu uma pasta de couro gasta e colocou uma série de documentos sobre a mesa. Eram descobertas preliminares, uma trilha de migalhas de pão que ele tinha já começou a seguir. Julian é um mestre no jogo de conchas, ele explicou. Ele tem uma rede complexa de corporações offshore, fundos fiduciários, sociedades de responsabilidade limitada projetadas para obscurecer sua verdadeira riqueza. Mas ele não é tão. Por mais inteligente que ele pense ser, ele deixou um rastro. Pelas próximas semanas, George mergulhou ainda mais fundo no labirinto financeiro de Julia. Trabalhou incansavelmente, examinando os registros bancários, declarações de impostos e registros corporativos. Ele seguiu o dinheiro conforme ele fluía de Nova York. De Nova York às Ilhas Cayman, de Londres à Suíça, de uma concha anônima corporação para outra.
Foi um processo meticuloso, mas lento. Uma imagem começou a emergir. A imagem de um homem que sistematicamente subvalorizou deliberadamente seus ativos, canalizando milhões de dólares para contas e investimentos ocultos. Enquanto isso, Chloe Simons estava investigando outra peça do quebra-cabeça, a Galeria de Arte de Isabelle Dubois. À primeira vista, era um negócio legítimo, especializado em arte europeia contemporânea. Mas Chloe suspeitava que fosse mais do que isso. Ela acreditava que era uma fachada, uma forma de Julian lavar dinheiro e esconder bens à vista de todos. Posando como uma rica colecionadora de arte, Chloe visitou a galeria de Isabelle. Ela foi recebida pela própria Isabelle, que era tão charmosa e bonita quanto os tabloides descreveram. Isabelle, ansiosa para fazer uma venda, mostrou a Chloe o lugar, a galeria, destacando as obras de vários artistas emergentes. Chloe, com seu olhar de especialista, notou várias inconsistências. Os preços de algumas das pinturas parecia extremamente inflado. A procedência dos outros era questionável. Ela se envolveu, Isabelle, em uma conversa sobre o mercado de arte, citando nomes de artistas e marchands obscuros. Isabelle, para todos. Sua postura parecia ter um conhecimento superficial do mundo da arte. Era claro que ela não era a especialista que dizia ser. As suspeitas de Chloe foram confirmadas quando descobriu que várias das pinturas da galeria tinham sido compradas por uma empresa Shell que George tinha um link para Julia. Os preços pagos pelas pinturas eram uma fração do seu valor estimado atual. Foi um esquema clássico de fraude em arte. Compre barato, inflacione o valor por meio de uma série de avaliações e vendas falsas, e, em seguida, use a obra de arte como garantia para empréstimos ou vendê-lo com um lucro enorme. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Julian não estava apenas escondendo seu dinheiro. Ele estava usando a galeria de arte de sua amante para fazer isso. A arte de engano não era apenas uma metáfora. Era o seu modus operandi. De volta a ela. Suíte de hotel. Elanena revisou as evidências que sua equipe havia reunido, as contas offshore, as contas subvalorizadas. Ativos, a fraude da arte. Era uma montanha de enganos, uma prova da lealdade de Julia. Arrogância e sua subestimação dela. Uma onda de fúria fria tomou conta dela. A traição não era mais apenas pessoal. Era financeira, um cálculo. Tentativa de enganá-la e tirar-lhe a parte que lhe era de direito do império que ela ajudou a construir. Ele não vai simplesmente me pagar o que ele me deve, ela disse para Olivia George, com a voz firme e determinada. Ele vai pagar por sua arrogância. Ele vai pagar por me subestimar. Vamos tomá-lo por tudo o que ele tem. O palco estava montado para uma batalha jurídica de proporções épicas. Elanena Caldwell, a esposa quieta e modesta, estava prestes a mostrar ao marido e ao mundo a verdadeira significado da frase "o inferno não tem fúria", como uma mulher desprezada. Quando a fase de descoberta do processo de divórcio começou, Julian Caldwell permaneceu felizmente alheio à tempestade se formando no horizonte. Ele era um homem acostumado a vencer, a dobrar o mundo à sua vontade. Em sua mente, o divórcio era uma transação simples, um negócio como qualquer outro. Ele iria oferecer a Elanena um acordo generoso, mais do que generoso, pensou ele, e ela desapareceria silenciosamente de sua vida, deixando-o livre para se casar com a bela e adorável Isabel. Sua equipe jurídica, uma equipe de advogados corporativos de alto valor de uma prestigiosa a empresa de Wall Street, compartilhava sua confiança. Eles viam Eleanor como uma típica mulher rejeitada. Esposa, emocional e irracional, facilmente apaziguada com uma grande soma de dinheiro. Apresentou a Olivia Vance uma oferta inicial, um pagamento único de $50 milhões, além do patrimônio de Connecticut e uma pequena carteira de ações. Foi uma fortuna para qualquer padrão normal, mas era uma ninharia comparado ao verdadeiro Julia. Riqueza. Olivia Vance, como previsto, rejeitou a oferta imediatamente. A oferta do Sr. Caldwell é um insulto ao meu cliente, afirmou ela em uma carta que pingava um desdém gelado. Não seremos intimidados por suas tentativas de ocultar seus bens.
Estamos preparados para ir a julgamento e estamos confiantes de que o tribunal verá isso como uma tentativa flagrante de fraudar uma mulher que dedicou 25 anos de sua vida ao seu sucesso. Julian se divertiu com o tom da carta. Ela está blefando. Ele disse ao seu advogado principal, um homem chamado Marcos. Torne. Ela não tem ideia do meu valor. Dê a ela um pouco mais de força. Outra. 10 milhões na frente dela. Ela vai aceitar. Mas Elanena não estava blefando. Enquanto os advogados de Julian estavam ocupados preparando o que eles pensavam que seria um caso simples e direto, a equipe de Eleanor estava trabalhando nas sombras, construindo meticulosamente sua caso tijolo por tijolo. George Davenport havia descoberto uma complexa rede de problemas financeiros. Engano que até ele, um veterano experiente em contabilidade forense, descobriu. De tirar o fôlego em sua audácia. Ele havia rastreado o fluxo de dinheiro através de uma série estonteante de contas offshore em jurisdições conhecidas por seu sigilo, Ilhas Cayman, Panamá, Liechtenstein. Ele havia descoberto empresas de fachada com nomes como Pegasus Holdings e Orion. Investimentos, entidades que existiam apenas no papel, com o único propósito de deter a riqueza oculta de Julian. Uma de suas descobertas mais significativas. Era um fundo que Julian havia criado nas Ilhas Cook, um remoto Pacífico. Nação com algumas das leis de proteção de ativos mais rigorosas do mundo. O fundo, denominado Jupiter Trust, detinha centenas de milhões de dólares em ativos, incluindo uma carteira de blue chips, ações, uma coleção de carros clássicos raros e um jato particular. Era fortaleza projetada para ser impenetrável, um buraco negro financeiro do qual nenhum dinheiro jamais poderia ser extraído. Ou assim pensava Julia. Enquanto isso, Sophie, confirmou as suspeitas de Chloe. Ela disse a Chloe que Isabelle não sabia quase nada sobre arte. Que o verdadeiro cérebro por trás das operações da galeria era o próprio Julian. Sophie descreveu como Julian comprava pinturas de artistas desconhecidos a preços baixos e depois usava uma rede de especialistas para criar uma falsa proveniência e inflar seu valor. As pinturas seriam então ser vendido a uma das empresas de fachada de Julian pelo preço inflacionado, criando um rastro de papel que fizesse parecer que a galeria era um negócio legítimo e lucrativo. A obra de arte em si foi então usado como garantia para empréstimos, que Julian então canalizaria de volta para suas contas ocultas. A prova mais contundente que Sophie forneceu foi um conjunto de e-mails codificados entre Julian e-mails de Isabelle que Sophie havia copiado secretamente antes de ser demitida. Os e-mails disfarçados de conversas de amantes eram de fato um registro detalhado de seu esquema de lavagem de dinheiro. Eles discutiram nosso pequeno projeto, as belas telas que guardam nossos segredos e a nova obra-prima que em breve será juntando-se à nossa coleção. Era uma prova cabal, um registro claro e inegável de sua conspiração. Armada com essa montanha de evidências, Olivia Vance. Preparado para os depoimentos. O depoimento é uma parte crucial do processo de descoberta, uma oportunidade para advogados para questionar a parte contrária e suas testemunhas sob juramento. É um jogo de xadrez de alto risco, uma batalha de inteligência onde um único passo em falso pode ter consequências devastadoras. A primeira a ser deposta foi Isabelle Dubois. Ela chegou ao escritório de Olivia Vance, parecendo a mais glamourosa negociante de arte vestida com um elegante terno Chanel, com sua confiança inabalável. Mas sua compostura logo começou a ruir sob as perguntas implacáveis de Olivia. Olivia começou com o básico, perguntando a Isabelle sobre sua formação, sua educação, sua experiência no mundo da arte. As respostas de Isabelle eram vagas e evasivo. Quando Olivia a pressionou para obter detalhes sobre os artistas. Ela representava as galerias para as quais trabalhava, as feiras de arte que frequentava. A ignorância de Isabelle se tornou dolorosamente óbvio. Então Olivia passou para as finanças da galeria. Ela apresentou a Isabelle extratos bancários, registros de vendas e documentos de avaliação, todos os quais tinham fornecido por George Davenport. Ela pediu a Isabelle que explicasse os preços astronômicos de algumas pinturas, a proveniência questionável de outras, a série de transações com empresas offshore.
Isabelle, que havia sido orientada pelos advogados de Julian a alegar ignorância, seguiu seu roteiro. Não sou uma pessoa de números, disse ela com um aceno de desdém. Da mão dela. Deixo o lado financeiro do negócio para meus contadores. Por fim, Olivia apresentou os e-mails codificados, fornecidos por Sophie. Ela leia-os em voz alta, com a voz calma e comedida, deixando as palavras condenatórias pairarem. No ar, o rosto de Isabelle empalideceu. A cor sumiu de suas bochechas, seu fachada cuidadosamente construída quebrando como um vaso caído. Ela olhou para ela. Advogada, com os olhos arregalados de pânico, mas ele não podia fazer nada para salvá-la. Ela estava presa, suas mentiras expostas para todos verem. O depoimento foi um desastre para o caso de Julian. Isabel, a mulher com quem ele pretendia se casar, foi revelada como um jogador-chave em seu esquema para defraudar sua esposa, a bela e adorável Art. O negociante era agora um co-conspirador, uma responsabilidade que ameaçava trazer todo o castelo de cartas desabando. Quando Julian foi informado do resultado do depoimento, sua diversão se transformou em fúria fria. Ele subestimou Helena, subestimou sua inteligência, sua determinação, sua crueldade. Ele pensou que estava jogando damas, mas estava em um jogo de xadrez tridimensional, e estava perdendo. A tempestade que se formava finalmente havia quebrado, e Julian Caldwell, o homem que sempre esteve no controle, agora estava preso em seu olho. O julgamento ainda estava semanas de distância, mas a primeira batalha já havia sido travada, e Helena Caldwell venceu. As consequências do depoimento desastroso de Isabelle enviaram ondas de choque através do acampamento de Julian. Seus advogados, que antes eram tão confiantes, agora estavam em um estado de pânico mal disfarçado. Aconselharam Julian a contentar-se em oferecer Helena uma quantia muito maior de dinheiro para fazer tudo isso desaparecer. Mas Julian, o orgulho feriu sua arrogância, não diminuído, recusou. Não serei chantageado por meus próprios esposa, ele fervia. Iremos a julgamento. Vamos lutar contra isso e venceremos. Foi uma decisão nascida da arrogância, um erro de cálculo fatal que acabaria por selar seu destino. Ele ainda acreditava que poderia superar Helena, que poderia usar sua riqueza e poder para esmagar ela. Ele decidiu jogar seu trunfo, aquele que ele estava guardando na reserva. Aquele que ele acreditava ser sua arma suprema. Seu filho, Julian Caldwell Jr., conhecido por todos como JC. JC tinha 24 anos, era recém-formado em administração e tinha acabado de começar trabalhando para a empresa de seu pai. Ele era um menino de ouro, bonito, charmoso e ferozmente leal ao seu pai. Ele cresceu idolatrando Julian, vendo-o não apenas como um pai, mas como um herói, um gigante entre os homens. Ele havia sido protegido da feiura do casamento de seus pais, das infidelidades de seu pai, da quietude de sua mãe. Desespero. Julian chamou JC ao seu escritório, um vasto espaço imponente no último andar do edifício Caldwell Industries, com vista panorâmica da cidade. Ele pintou uma imagem de Helena como uma mulher vingativa e ávida por dinheiro. Uma mulher que estava tentando destruí-lo, destruir-o. Empresa, para destruir o legado de sua família. Sua mãe não é a mulher que você pensa. Ela é, disse Julian, sua voz carregada de uma sensação de tristeza cuidadosamente elaborada. E traição. Ela está sendo manipulada por seus advogados, tubarões gananciosos que estão só interessada em um grande pagamento. Eles envenenaram a mente dela contra mim. Ela está tentando me arruinar, JC. E se ela me arruinar, ela arruína você. Ele disse a JC que ele precisava que ele testemunhasse em seu nome, que dissesse ao tribunal que pai maravilhoso ele tinha sido, que homem amoroso e marido solidário que ele sempre tentou ser. Ele precisava de JC para pintar um quadro de Helena como uma mãe fria e distante, uma mulher que estava mais interessada em si mesma, vida social do que em sua própria família. JC, que sempre viu seu pai como infalível, era facilmente influenciado. Ele ficou magoado e confuso com o divórcio, e as palavras do pai oraram por suas inseguranças. Ele concordou em testemunhar contra sua própria
Mãe, uma decisão que teria consequências devastadoras. Helena ficou com o coração partido quando ela soube da decisão de JC. Seu filho, o menino que ela havia criado, aquele que ela havia protegido das duras realidades de seu casamento, agora estava do lado do homem que os havia traído. Era uma traição que cortou mais fundo do que qualquer uma das infidelidades de Julia. Contra sua própria mãe, uma decisão que teria consequências devastadoras. Helena ficou com o coração partido quando ela soube da decisão de JC. Seu filho, o menino que ela havia criado, aquele que ela havia protegido das duras realidades de seu casamento, agora estava do lado do homem que os havia traído. Era uma traição que cortou mais fundo do que qualquer uma das infidelidades de Julia. Sua filha, uma jovem ferozmente independente chamada Caroline, que estudava História da Arte em Londres, ficou furiosa. Ela voou para casa. Imediatamente, confrontando o irmão em um confronto choroso e raivoso. Como você pôde? Ela gritou com ele. Como você pôde fazer isso com a mãe? Depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ele fez com ela. Você não entende. Jaci gaguejou sua confiança habitual, abandonando o papai não é o cara mau aqui. Mamãe é quem está tentando destruir tudo. Ele está mentindo para você, JC, Caroline. Gritou. Ele mentiu para nós a vida toda. Você não vê isso? Mas JC, cego por sua lealdade ao pai, recusou-se a ouvir. As linhas de batalha haviam sido traçadas. Não apenas no tribunal, mas dentro da própria família Caldwell. O julgamento começou em uma manhã fria e cinzenta de novembro. O tribunal estava lotado, com repórteres, fofocas da sociedade e um punhado de curiosos. Isabelle Dubois, uma sombra do que era antes, também estava lá, sentada na última fila, sua rosto escondido atrás de um par de óculos escuros. Os primeiros dias do julgamento foram uma confusão de argumentos jurídicos, depoimentos de testemunhas. Os advogados de Julian fizeram o possível para retratá-lo como uma vítima, um marido e pai amoroso que estava sendo levado à falência por uma esposa gananciosa e vingativa. Eles convocaram um desfile de testemunhas. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo a ex-governanta da família, todos os quais testemunharam a boa conduta de Julia. Personagem. Então foi a vez de JC depor. Ele parecia bonito e confiante em seu terno sob medida, um homem mais jovem e vibrante. Versão de seu pai. Ele falou eloquentemente sobre a generosidade de seu pai, seu amor pela família, sua dedicação à sua empresa. Ele pintou o quadro de uma família feliz e amorosa, uma imagem que ele sabia no fundo que era uma mentira. Então Olivia Vance começou sua interrogatório. Ela foi gentil no início, perguntando a JC sobre sua infância, seu relacionamento com seu mãe. Mas então suas perguntas se tornaram mais incisivas, mais investigativas. Ela perguntou ele sobre as férias em família, onde seu pai estava sempre ao telefone. Os eventos escolares que seu pai havia perdido. Férias que seu pai passava em negócios. Ela então produziu uma série de e-mails e mensagens de texto. Mensagens entre JC e sua mãe. Mensagens que pintavam um quadro muito diferente de seu relacionamento. Mensagens onde JC reclamava com seu mãe sobre a ausência do pai, onde ele agradeceu pelo apoio inabalável, onde ele disse que ela era o único que realmente o compreendia. O testemunho cuidadosamente construído de JC começou a desvendar. Ele gaguejou. Ele se contradisse. Ele olhou para seu pai em busca de ajudar, mas Julia não pôde fazer nada além de observar seu rosto, uma máscara de fúria fria. O golpe final veio quando Olivia Vance apresentou uma cópia de um documento de confiança, um fundo que Julian havia criado para JC e Caroline. O fundo seria financiado após a morte de Julian. Mas havia uma cláusula cruel e vingativa, que afirmava que se Helena se casasse novamente, tanto JC quanto Caroline seriam deserdado. O tribunal ficou em silêncio enquanto Olivia lia a cláusula em voz alta. JC olhou para o documento em descrença, com o rosto pálido. Ele nunca tinha conhecimento desta cláusula. Ele olhou para o pai, seus olhos implorando por uma explicação,
mas Julian apenas olhou fixamente para frente, com o maxilar cerrado. Naquele momento, as escamas caíram dos olhos de JC. Ele viu seu pai não como um herói, mas como um homem manipulador e controlador que usava seus próprios filhos como peões em seus jogos perversos. Ele viu a verdade das palavras de sua mãe, a verdade que sua irmã tentou lhe mostrar. Ele tinha sido um tolo cego e confiante. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele olhou para a mãe. Sinto muito, mãe. Ele sussurrou, com a voz embargada de emoção. Sinto muito, muito mesmo. A traição de um filho tinha saído pela culatra. A arma suprema de Julian explodiu em seu rosto e, no processo, revelou a verdadeira profundidade de sua crueldade. O julgamento estava longe de terminar, mas a maré havia mudado e agora estava mudando. Irrevogavelmente a favor de Elanena. O tribunal ainda estava se recuperando da decisão de JC. Colapso emocional no banco das testemunhas. A imagem do menino de ouro chorando e pedindo desculpas à mãe. Foi poderoso e teve um impacto profundo em todos os presentes, incluindo juiz Julian Caldwell, o titã da indústria. O mestre do universo de repente pareceu pequeno e patético. Sua legalidade. A equipe estava em desordem. Sua principal testemunha não só implodiu, mas também forneceu à acusação uma prova bombástica, a cláusula vingativa na lei das crianças. Confiança. A cláusula era uma indicação clara da malícia de Julian, seu desejo de controlar e punir Elanena mesmo após o divórcio. A próxima testemunha a ser chamada foi George Davenport, o contador forense de boas maneiras que tinha sido a arma secreta de Helena desde o início. Ele caminhou até o banco das testemunhas com uma confiança silenciosa, carregando uma pilha de pastas cheias de documentos financeiros. Pelos próximos 2 dias, ele, paciente e metodicamente, conduziu o tribunal através da complexa teia de fraudes financeiras de Julian. Ele explicou em termos claros e simples como Julian usou uma rede de shell offshore, corporações para esconder centenas de milhões de dólares. Ele apresentou gráficos que traçavam o fluxo de dinheiro de Nova York para as Ilhas Cayman, de Londres para as Ilhas Cook. Ele mostrou ao tribunal como Julian havia sistematicamente subvalorizado os ativos de Caldwell Industries, desviando lucros para suas contas ocultas. Ele então voltou sua atenção para o Jupiter Trust, a fortaleza nas Ilhas Cook que Julian acreditava ser inexpugnável. George explicou que, embora as leis de proteção de ativos das Ilhas Cook eram de fato formidáveis, não eram intransponíveis. Ele havia encontrado uma brecha, uma pequena rachadura. As muralhas da fortaleza. As muralhas da fortaleza. A confiança havia sido criada depois que Julian já havia começado seu caso com Isabel Dubois e George argumentou que isso constituía uma transferência fraudulenta, uma tentativa de mover ativos para fora do alcance de um credor, neste caso Elanena. Os advogados de Julian se opuseram veementemente, mas o juiz, um homem astuto e experiente, jurista chamada juíza Elizabeth Patterson, os rejeitou. Ela ficou intrigada com o argumento de George, e ela permitiu que ele continuasse. George então apresentou ao tribunal a última prova, aquela que provaria ser o prego no caixão de Julian. Era uma ligação telefônica gravada, uma ligação que Julian fez ao seu banqueiro nas Ilhas Cook, apenas algumas semanas antes do início do julgamento. A ligação foi obtida legalmente por meio de uma intimação, e nela Julian poderia ser ouviu em sua própria voz instruindo seu banqueiro a mover os ativos do fundo Júpiter para um novo e ainda mais secreto jurisdição. O tribunal ouviu em silêncio atordoado enquanto Julian se mostrava arrogante e confiante. A voz preencheu a sala. Não me importa o que aconteça, disse ele na gravação. Apenas certifique-se de que o dinheiro esteja. Sumiu. Prefiro queimar a dar um centavo a ela. A gravação foi uma bomba. Era uma prova irrefutável de a intenção de Julian de fraudar sua esposa, esconder seus bens e obstruir a justiça. Era a voz de um homem que acreditava estar acima da lei, um homem que estava prestes a receber um rude despertar. Quando a gravação terminou, houve um suspiro coletivo no tribunal. Todos os olhos se voltaram para Julian. Ele ficou paralisado. Sua cadeira, seu rosto de um branco medonho. O titã fora posto de joelhos.
O mestre do engano foi desfeito por suas próprias palavras. O resto do julgamento era uma formalidade. Os advogados de Julian, com o caso em frangalhos, pouco mais podiam fazer do que analisar-o. Moções. Eles tentaram desacreditar George Davenport para retratá-lo como um descontente ex-funcionário com uma vingança contra Julia. Mas o testemunho de George foi muito bem documentado, suas evidências muito avassaladoras. Finalmente, foi a vez de Elanena depor. Ela caminhou até o banco das testemunhas com uma dignidade silenciosa, sua compostura inabalável. Ela não falou de as infidelidades de Julia, não de sua própria dor pessoal, mas dos 25 anos que ela passou. Tinha se dedicado ao casamento, à família, à construção de seu império. Ela falou das noites em claro que passou esperando que ele voltasse do escritório, os jantares de negócios que ela organizou, os clientes que ela tinha. Encantada. Ela falou dos sacrifícios que fez, dos sonhos que colocou em prática. Segure, a vida que ela viveu na sombra dele. Seu testemunho não foi emocional, mas era poderoso. Era a história de uma mulher que tinha sido uma verdadeira parceira, uma parceira silenciosa em todos os sentidos da palavra. E era a história de uma mulher que agora estava exigindo o que lhe era devido. Quando ela terminou, houve um silêncio profundo no tribunal. Até a juíza Patterson, uma mulher que tinha visto aquilo. Todos pareciam comovidos. Ela olhou para Elanena com um novo respeito, uma nova compreensão. Ela não viu uma vítima, mas uma sobrevivente, uma mulher de força e resiliência. Os argumentos finais foram breves. Olivia Vance, em um resumo magistral, expôs a evidência da fraude maciça de Julia, sua crueldade calculada, sua flagrante desrespeito à lei. O advogado de Julia, em um esforço desesperado de última hora, tentou retratar Elanena como uma mulher consumida pela ganância e pela vingança. Mas era tarde demais. As evidências eram avassalador. A maré virou. O desenrolar de o Titã estava completo. Só faltava a juíza dar o veredito. O dia do veredito estava para ser entregue. O ar no tribunal de Manhattan estava tão carregado de tensão que parecia um peso físico. Todos os assentos estavam ocupados. Os bancos gemiam sob expectativa coletiva dos repórteres, da sociedade. Fofoqueiros que acompanhavam o julgamento com fervor religioso e estudantes de direito ansiosos para testemunhar a história jurídica. Na primeira fila, os flashes brilhavam no estoico rostos da equipe de Elanena. Ela estava sentada entre Olivia Vance e George Davenport, um retrato de uma calma desconcertante. Suas mãos estavam cuidadosamente cruzadas no colo, mas Olivia podia ver o leve aperto rítmico dos nós dos dedos. Era o único sinal da tempestade que rugia lá dentro. Do outro lado do corredor estavam as ruínas de Julia. A vida de Caldwell. Seu terno caro pendia sobre ele. Sua estrutura diminuiu. O confiante Titã havia sumido, substituído por um homem vazio com olhos assombrados. Ele olhou fixamente para frente, sua mandíbula tão apertada que um músculo pulsava erraticamente em sua bochecha. Sua equipe jurídica sussurrava nervosamente ao lado dele, embaralhando papéis que agora eram totalmente inúteis. Na última fileira, um fantasma com casaco escuro, estava sentada Isabelle Dubois. Ela parecia pequena e anônima, despojada de seu espectador glamouroso na execução pública do vida que ela tanto cobiçava. Um forte golpe do martelo anunciou a chegada do juiz. Todos de pé, a voz do juiz ecoou, e a sala levantou-se com dificuldade. A juíza Elizabeth Patterson entrou com suas vestes pretas esvoaçando atrás dela. Ela, movido com um ritmo deliberado e sem pressa que parecia sugar o oxigênio restante da sala. Ela era uma mulher que entendia a gravidade do poder, e hoje o exercia com absoluta. Sentando-se, ela examinou o tribunal, seu olhar percorrendo os rostos à sua frente, demorando-se por um momento. Fração de segundo a mais em Julia. Era um olhar desprovido de piedade, um olhar de avaliação pura e não adulterada. Cheguei a um veredicto, ela começou, sua voz nítido e claro, cortando o silêncio. A sala inteira se inclinou para a frente. Como um só. Este foi um julgamento longo e difícil. Processos de divórcio costumam ser
Eles revelam os detalhes tristes e sórdidos de um casamento que foi tragicamente rompido. Para baixo. Mas o que se desenrolou neste tribunal nas últimas semanas é algo muito mais perturbador do que uma simples dissolução conjugal. Isso tem sido um julgamento sobre ganância profunda, engano sistemático e um choque. Abuso inconcebível de poder. Julian estremeceu como se tivesse sido atingido, a cor drenada de seu rosto. O juiz Patterson colocou um par de óculos de leitura e olhou para baixo. No grosso documento à sua frente. Vamos primeiro abordar a questão de Caldwell. Indústrias e sua valoração. A defesa argumentou que se trata de uma corporação global complexa sujeita às flutuações do mercado. Isso é verdade. No entanto, as evidências apresentado pelo Sr. Davenport demonstrou com clareza meticulosa e irrefutável que o Sr. Caldwell se envolveu numa campanha deliberada para artificialmente desvalorizar a sua própria empresa para efeitos deste processo. A rede de empresas de fachada, como a Pegasus Holdings e a Orion Investments, não eram legítimas entidades empresariais. Eram instrumentos de fraude concebidos para desviar centenas de milhões de dólares do patrimônio conjugal. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a caixa de joias, agora vazia, como se abordando a consciência da comunidade. Depois temos a questão da galeria de arte, de propriedade e operada por Senhora Isabel du Bois. Nas costas, Isabel encolheu-se ainda mais no casaco. Este tribunal considera que a galeria não era um negócio legítimo, mas uma fachada sofisticada para ganhar dinheiro. Lavagem de dinheiro. Os e-mails codificados entre o Sr. Caldwell e a corporações é uma das tentativas mais descaradas de ocultar ativos que este tribunal já fez. Já visto. Elanena fechou os olhos por um breve momento. Foi uma vingança, pura e simples. Cada suspeita, cada medo silencioso que ela abrigou por anos era sendo validado, falado em voz alta neste templo de justiça. O juiz virou a página. Mas o engano não foi meramente financeiro. Foi pessoal e foi cruel. Refiro-me agora ao Júpiter Trust estabelecido no Ilhas Cook e mais especificamente a cláusula relativa aos filhos de este casamento, Julian Caldwell Jr. e Caroline Caldwell. Ela olhou por cima dela. Óculos em Julian. Para incluir uma disposição que deserdaria o seu próprio filhos, caso a mãe decida se casar novamente, não é apenas um controle. É um ato de malícia de tirar o fôlego. É um testemunho de um homem tão consumido por sua próprio ego de que ele usaria seus filhos como armas em uma campanha de autodefesa. Vingança. É francamente moralmente repreensível. Ao lado da mãe, JC apertou a mão dela, com lágrimas brotando dos olhos. Foi a confirmação pública final da verdade que ele havia aceitado tão dolorosamente. Portanto, a juíza Patterson continuou a endurecer a voz. Este tribunal deve agora proferir uma sentença que não só compense a senhora Caldwell pelos seus 25 anos como companheira neste casamento e esta empresa, mas também pune o Sr. Caldwell por sua conduta flagrante. Ela começou com os bens indiscutíveis, a propriedade em Connecticut, a Park Avenue, apartamento, a carteira de ações, a frota de carros, tudo concedido ao autora, senhora Elanena Caldwell. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Foi uma varredura completa, mas foi apenas o aperitivo. Agora, disse a juíza, sua voz caindo ligeiramente, criando um silêncio dramático, recorremos aos ativos ocultos. Os fundos mantidos em offshore, contas nas Ilhas Cayman, Panamá e Liechtenstein, os ativos detidos pela rede da Shell, corporações, o valor total fraudulentamente avaliado da coleção de arte e toda a nível continental do Júpiter Trust, que este tribunal considera fraudulento. Transporte. Após análise cuidadosa da perícia contábil fornecida pelo Sr. Davenport, este tribunal avalia esses bens conjugais ocultos em aproximadamente 1,2 bilhão de dólares. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. O rosto de Julian agora era um tom horrível de branco. Ele parecia que ia vomitar. Dada a escala da fraude perpetrada pelo réu, o juiz Patterson declarou que sua voz ressoava com autoridade e sua tenta enganar este tribunal e defraudar sua esposa. É minha opinião que esses bens sejam divididos da seguinte forma. Ela
Fez uma pausa, deixando o momento pairar no ar, uma espada suspensa por um único fio. 30% para o réu, Sr. Julian Caldwell. A sala prendeu a respiração e 70% para a autora, Senhorita Elanena Caldwell. Pandemônio. A palavra explodiu através. O tribunal. Um repórter gritou lá atrás. O som de uma dúzia de laptops. Cliques de uma vez preencheram o ar 70%. Não foi apenas uma vitória. Foi uma aniquilação. Um castigo de proporções bíblicas. Juliano afundou na cadeira, como se sua espinha tivesse se dissolvido. Seu advogado colocou a mão em seu ombro, mas ele estava olhando fixamente, vendo o abismo que acabará de se abrir sob ele. Mas o juiz Patterson não estava. Terminou. Ela levantou a mão pedindo silêncio. Além disso, ela disse, seus olhos fixado em Julian. O Sr. Caldwell será responsável por toda a parte jurídica e honorários de contabilidade forense e dadas as tentativas flagrantes do réu de obstruir justiça e cometer perjúrio perante este tribunal, não me resta alternativa. Ela olhou para o promotor federal, que observava o julgamento da primeira fila. Este tribunal é, por meio deste, remetendo todo este assunto, incluindo todas as evidências e testemunhos, para o gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York para investigação criminal imediata. Foi o golpe final devastador, um tiro mortal. Julian Caldwell não estava mais. Apenas um divórcio arruinado. Ele era um futuro criminoso. O queixo do seu advogado caiu. A devastação financeira era uma coisa. A perspectiva da prisão era outra completamente diferente. O tribunal está encerrado, disse o juiz Patterson, batendo o martelo com um estalo final agudo que ecoou. A destruição de um império. Quando ela saiu da sala, o tribunal explodiu. Repórteres subiram aos bancos, gritando perguntas. Elanena, com o rosto molhado de lágrimas de alívio, e a vingança caiu nos braços de Olivia Vance, que estava radiante. George Davenport deu um tapinha nas costas dela, com um raro sorriso largo no rosto. JC envolveu os braços. Ao redor de todos eles, uma família renascida no cadinho da provação. Como Elanena. E sua equipe abriu caminho pela multidão, ela olhou para trás uma última vez. Julian ainda estava sentado à mesa do réu, completamente sozinho. Seus advogados já estavam arrumando suas malas. Maletas, distanciando-se da precipitação radioativa de seu cliente. Ele parecia um rei pequeno e patético, sem um reino, um homem que tinha tudo e, em sua ganância sem fundo, tinha perdido tudo. A amante esperou do lado de fora por uma vitória, mas a esposa tinha acabado de sair. Com justiça. Após o veredicto, o mundo que antes girava em torno. Julian Caldwell não apenas oscilou. Ele saiu do seu eixo e se desintegrou em 1 milhão. As manchetes eram selvagens, uma crucificação pública para um homem que já havia sido. Trabalhou no altar do capitalismo. Titã derrubado, tocou o New York Post. Da cobertura à prisão, o império de Caldwell desmorona, relatou o Wall Street Journal. O homem que outrora fora um rei, cujos pronunciamentos comoviam os mercados, era agora um conto de advertência sussurrado em salas de reuniões, um símbolo de arrogância e sua inevitável queda espetacular. O Ministério Público dos Estados Unidos entregou o caso em uma bandeja de prata por Elanena. Equipe movia-se com uma velocidade e ferocidade que surpreendeu até mesmo advogados experientes. Observadores. Diante de uma montanha de evidências irrefutáveis, das contas offshore, das avaliações de arte fraudulentas e a gravação condenatória de sua própria voz, Julian foi encurralado. Seus advogados caros, agora lidando com acusação federal, aconselhou que sua única opção para evitar passar o resto da vida na prisão era cooperar. A arrogância finalmente se despedaçou. Em um tribunal federal silencioso, despojado de seus ternos feitos sob medida e parecendo frágil em um macacão padrão, Julian Caldwell se declarou culpado de conspiração, fraude eletrônica e evasão fiscal. O juiz, indiferente aos apelos de seu advogado, por clemência, condenou a 10 anos em uma prisão federal de segurança média. A queda em desgraça foi absoluta. O homem que uma vez voou em um jato particular, agora arrastado em algemas. Sua nova casa não era uma propriedade extensa, mas uma casa de 8x10.
FT-Cell. Seus novos associados não eram COR senadores, mas criminosos condenados. Nos primeiros meses, ele tentou usar seu antigo poder para subornar guardas e manipular presos. Mas sua moeda era inútil aqui. Ele era apenas um número, um fantasma de um homem, assombrado pelos ecos de uma vida que ele arrogantemente jogou fora. Indústrias Caldwell. Ela saiu daquele tribunal com uma fortuna tão vasta que era quase abstrato. Mas mais do que o dinheiro, ela havia saído com sua liberdade, um conceito que ela era. Só agora estou começando a entender. As primeiras semanas foram desorientadoras. Durante 25 anos, sua vida foi ditada pela agenda de Julia, suas necessidades, seus ambições. Agora só havia silêncio. O primeiro ato de sua nova vida foi vender o propriedade em Connecticut. A mansão imponente, com seus pisos frios de mármore e cômodos cheios de fantasmas, parecia um quarteirão de moral. Ela deixou que a casa de leilões levasse tudo, os móveis, as obras de arte que eles haviam colecionado, os monumentos de uma vida. Que era mentira. Ela não guardou nada além de seus pertences pessoais e algumas fotos de seus filhos quando eles eram jovens e inocentes. Com o dinheiro, ela comprou uma magnífica brownstone em Greenwich Village, um bairro pulsante com vida artística e autenticidade. Era o oposto de sua antiga vida em todos os sentidos. Em vez de gramados bem cuidados, ela tinha um pequeno jardim selvagem. Em vez de uma sala de jantar formal, ela tinha uma grande cozinha aberta que estava sempre cheia do aroma de comida fresca, café e assando pão. Sua filha Caroline, que tinha sido sua feroz defensor, tornou-se seu parceiro. Com a experiência de Caroline em história da arte e a nova perspicácia empresarial de Elanena fez com que eles estabelecessem a Elanena Caldwell Fundação. Sua missão era simples, mas revolucionária: encontrar e financiar a mulheres brilhantes que estavam sendo esquecidas e subestimadas por um mundo ainda dominadas por homens. Eles investiram milhões em bolsas de estudo para artistas femininas, subsídios para startups de tecnologia de propriedade de mulheres e capital inicial para mulheres empreendedoras. A fundação não era apenas uma instituição de caridade. Era um motor de mudança alimentado pela própria fortuna que um homem tentou esconder de uma mulher. Um dos seus primeiros projetos foi salvar uma galeria em dificuldades no Brooklyn que exibia trabalho de artistas mulheres imigrantes. A galeria estava prestes a fechar suas portas quando a fundação chegou, não apenas com um cheque, mas com uma equipe de mentores e consultores de negócios. Elanena estava na reabertura da galeria, cercada por uma arte vibrante e poderosa, e sentiu uma sensação de propósito que 1000 galas da sociedade nunca lhe deram. Seu relacionamento com JC, seu filho, passou por uma cura profunda. O julgamento tinha sido uma experiência brutal. Despertar para ele, destruindo o ídolo que ele havia adorado. Cheio de culpa, ele deixou o mundo corporativo para o qual havia sido preparado e voltou para a escola, obtendo mestrado em ciências sociais. Trabalho. Ele agora trabalhava em um centro comunitário no Bronx, dedicando sua vida para ajudar adolescentes em situação de risco. Ele e Eleanor se encontravam para almoçar toda semana. Suas conversas se encheram de uma nova honestidade e respeito mútuo. O vínculo, antes quebrado pela traição, agora foi forjado no fogo da verdade e do perdão. Numa tarde cinzenta, chegou uma carta à casa de Arenito. O carimbo postal era de um penitenciária federal na Pensilvânia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela abriu. Era de Julia. A carta era um discurso desconexo e autocompassivo. Discurso, culpando-a, ao juiz, aos seus advogados, a todos menos a si mesmo por sua queda. Ele acabou implorando por dinheiro por uma fração da fortuna que ela agora controlado. O antigo Elelaner pode ter sentido uma pontada de pena, um lampejo de obrigação residual, mas a mulher que ela era agora simplesmente dobrada a carta e a deslizou para a lareira. Enquanto ela observava o papel enrolar e escurecer, transformando-se em cinzas, ela sentiu a última corrente de sua antiga vida se quebrar. Ele não tinha mais poder sobre ela. Elanena Caldwell, a mulher antes conhecida apenas como esposa do bilionário, havia ressurgido das cinzas de seu casamento, não como uma vingança.
fúria, mas como criadora, construtora, uma força para o bem. Ela suportou a dor e transformou o dinheiro roubado e o santificou. Ela era frequentemente vista caminhando pelas ruas de seu bairro. Um sorriso tranquilo em seu rosto, não mais definida pelo homem com quem se casou, mas pela mulher em que se tornou. O mundo viu uma amante esperar do lado de fora de um tribunal, esperando ver sua esposa destruída. Em vez disso, eles testemunharam o nascimento de uma rainha. Os 70% da fortuna eram apenas o capital inicial. Seu verdadeiro império foi construído com base na integridade, no propósito e em uma visão inquebrável. Espírito estava apenas começando. A história de Elelanena Caldwell é uma poderoso lembrete de que a balança da justiça, embora possa mover-se lentamente, eventualmente se equilibra. É um testemunho. A resiliência do espírito humano e a força silenciosa e inflexível de uma mulher que se recusou a ser uma vítima. A jornada de Elanena de uma parceira silenciosa em uma gaiola dourada para a arquiteta de seu próprio destino é uma masterclass em estratégia, paciência e determinação inabalável. Ela provou que o maior poder não está na riqueza ou no status, mas em conhecer o seu próprio valor e ter a coragem de lutar por ela. Se essa história de traição, brilhante, vingança e triunfo final ressoaram com você, por favor, curta este vídeo para mostrar seu apoio. Compartilhe com outras pessoas que apreciam uma história onde o azarão armado com inteligência e integridade sai vitorioso. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dramas da vida real que são mais cativante do que a ficção. Toque no sino de notificação para não perder nossa próxima história. Obrigado por ouvir.